Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Como é que vocês estão nesse exato momento? Como é que está a sua vida? Como é que anda a sua fé? Hoje a palavra de Deus para nós se encontra aqui em Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 8, que nos diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, e todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens haviam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu a escabe e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esse foi o versículo 9. A pergunta que nos faço é a seguinte: de que lado eu e você estamos? Ao lermos esta passagem aqui em Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9, nós podemos ver que Jesus está a nos fazer uma pergunta. De que lado você está, meu irmão? De que lado você está, minha irmã? Estamos do lado certo ou estamos do lado errado? Eis aí a questão. Eis aí a situação e o dilema que nós temos que viver. Qual é esse dilema? De sempre escolhemos. Ou nós escolhemos o caminho certo, ou nós escolhemos o caminho errado. Lembrando que o caminho certo, ou seja, o lado certo, nos leva à vida eterna. E são poucos, na verdade, que escolhem este lado. Mas o lado errado é o caminho, é o lado que leva à destruição, que leva à perdição. E este é o lado que muitos escolhem. Por quê? Porque parece ser o lado mais fácil a se seguir. Parece o caminho ser mais certo ao se seguir. Mas lê do engano daqueles que assim acham, daqueles que assim percebem. Por quê? O que Jesus quer de cada um de nós é o seguinte: é que nós venhamos a nos arrepender. Se dermos bem ênfase a esse texto, nós veremos aqui que houve um momento até que Jesus fala que havia uma figueira que não estava produzindo frutos. Amados, amadas, se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, não alcançaremos o reino de Deus. Precisamos a cada dia rever os nossos planos, os nossos conceitos, preceitos e os nossos caminhos. Porque caso contrário, nós não atingiremos o alvo. Se pecarmos diariamente, e isso, infelizmente, se não estivermos firmados, fincados na rocha de Jesus Cristo, erraremos, pecaremos. Então nós precisamos, na verdade, viver uma vida íntegra, uma vida correta e uma vida plena na presença de Deus. Para quê? Para que não venhamos a ficar pecando. Pecado quer dizer errar o alvo. E erramos se nós não estamos constantemente na leitura plena da palavra de Deus. Precisamos diariamente termos o nosso devocional diário com Deus. O nosso devocional todos os dias. Um devocional que nós temos que fazer nesse tempo a sós com Ele. Ou seja, nos separarmos para podermos termos mais contato com Deus através da leitura da Sua palavra, através da oração, através de jejuns. Se nós fizermos isso, cada vez mais nós nos aproximaremos de Deus e
deixaremos de lado esta vida de pecado. Por isso Jesus quer que a gente venha a se arrepender. Ou seja, se não houver frutos em nós dignos de arrependimento, nós não morreremos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a viver uma vida plena com Ele, lá no reino dEle, lá nos céus. Então fuja de toda a aparência do mal e viva uma vida plena na presença de Deus. Que fruto, ou quais são os frutos que realmente estão brotando atualmente em sua vida, meu irmão, minha irmã? De quais pecados, ou quais são os pecados que você precisa se arrepender para começar a dar os frutos que Deus realmente procura em cada um de nós? Venhamos a nos arrepender diariamente, lançar fora todo medo, lançar fora todo engano, fugir de toda aparência do mal, resistir ao diabo e nos submeter cada dia mais a Deus. Então nós teremos uma vida plena com Deus. Amém? Quero orar por você. Pai Santo, ó Deus querido e soberano, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, vem de encontro a cada um de nós para nos exortar, para nos mostrar, Senhor, que devemos a cada dia mais nos aproximarmos de Ti através da diária, Senhor, em relação à leitura plena e diária contigo. Ou seja, Senhor, isto é diariamente. Quanto mais nos aproximamos de Ti, mais parecidos com o Senhor nós nos tornamos. E quanto mais, Senhor, nos aproximamos de Ti, até através da leitura diária da palavra, através, Senhor, da oração diária e também, Senhor, dos jejuns, ó Pai, logo, logo nós estaremos contigo. Pois nos afastaremos, ó Pai, de cada dia mal, de todo o pecado que de perto nos cerca. Viveremos uma vida plena e total, Senhor, contigo. Seja aqui na terra, Senhor, ainda mais quando nós estivermos contigo aí no céu. Então, Senhor, que haja em nós todos os dias frutos dignos de arrependimento. Arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arrependemos, ó Pai, de tudo aquilo que, ó Deus, que muitas vezes fazemos de errado. Mas que antes, Senhor, para que, ó Deus, possamos viver uma vida digna, Senhor, precisamos cada dia mais nos afastar do pecado, resistir ao inimigo, que é o diabo, e ele fugirá de nós. Isso requer de nós disciplina. E só adquiriremos esta disciplina, Pai, a partir do momento que nós começarmos a nos aproximar de Ti diariamente, pela leitura diária da palavra, desse tempo a sós contigo, desse devocional diário contigo, ó Deus, em orações, jejuns e a plena leitura da palavra. Pois o próprio Cristo é a palavra, e é nele que nós encontramos a direção para vivermos nesse mundo. Que nós possamos sempre escolhermos o lado certo, Senhor, o caminho que nos leva à vida eterna contigo. E fugimos de toda a aparência do mal no nome santo de Jesus. Vá de encontro, ó Deus, a cada vida que agora precisa, Senhor, da Tua visita, que precisa, Senhor, de um amparo, que precisa, Senhor, de uma ajuda. E, ó Espírito Santo, fortaleça esse irmão, fortaleça essa irmã, que precisa, nesse momento, de se achegar cada vez mais a Deus, se achegar a Ti. No nome santo de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Curta essa mensagem, meu amado, minha amada. Compartilha mesmo. Ela poderá resgatar a vida de alguém ou restaurar a vida de alguma pessoa. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz e uma excelente segunda-feira.